Começa o segundo episódio do programa Entre Quadras e Bibliotecas, que é inspirado na Comissão de Educação, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer aqui da Câmara de Curitiba. E nós estamos falando sobre aquilo que todo mundo ama, que são as feirinhas tradicionais da cidade. No primeiro episódio, a gente conversou com pessoas que trabalham nas feiras, que têm uma história muito peculiar com toda a tradição que elas têm aqui na cidade. E agora nós vamos falar com as vereadoras que atuam na Comissão de Educação e Cultura aqui da Câmara Municipal. Roda a vinheta. Então, a gente vai começar ouvindo duas convidadas. A Julieta Reis, que é ex-vereadora de Curitiba e tem uma história de mais de 50 anos com as feiras da cidade. E também a Tangrian, que é coordenadora das feiras atualmente aqui na capital. Roda o VT. Mas o que nós também temos que falar com relação à feira, porque é uma grande promoção do ponto de vista da economia popular, das indústrias de fundo de quintal, isso é muito importante, mas mais ainda, o encontro das pessoas, ou seja, a feira hoje é um encontro das pessoas, é um encontro da população durante um dia da semana, porque ninguém vai na feira todo dia, mas uma vez por semana, com certeza vai. Ou na feira verde, na feira gastronômica, ou na feira noturna, ou na feira de artesanato, inclusive nas de bairro, mas principalmente na feira do Largo da Ordem, que é a feira mais importante de Curitiba. Ela é um ponto de encontro de turistas, de pessoas, de famílias. Não tem quem venha de fora de Curitiba que não se interesse em ir na feira de artesanato, porque ela é um mostruário do que se faz em Curitiba. É um mostruário da cultura curitibana. Você tem o número total de todos os feirantes, de todas as feiras, estou falando do artesanato, sim, de todas as feiras principais e as de bairro. Com as feiras de bairro no rodízio nosso, nós temos 400 nas feiras de bairro, nós temos 760, 800 na feira, contando com a gastronomia, sim, 800, então são 1.200. Mas aí vamos falar das feiras especiais. Quanto nós temos lá nas feiras especiais por inverno, feira, né? Essa de inverno, que foi o maior sucesso, nós vamos falar aí em 200 famílias. Então, é muita gente quando a gente fala em economia, em quando a gente diz assim, todo mundo diz, mas eles não estão, o seu Renê não está lá pagando imposto. Mas pensa quando chegou um turista para ele, comprou, o turista está no hotel, está se alimentando aqui, está girando a economia, está girando a economia com ele, e ele vai gerar aquilo que ele recebeu aqui, ele vai gerar lá no bairro dele. Sim. Muito legal, né? Elas falaram sobre as feiras serem mais do que um espaço de comércio, né? As feiras de Curitiba, elas representam encontros, cultura, o fomento da economia, uma opção, né, de passeio turístico também. Então, eu queria começar perguntando aqui para a Mary Martins, além de serem esses espaços de encontro, né, como que foi comentado, como que você acredita que as feiras podem ser fortalecidas como polo de cultura, né, e da economia local? Eu acredito que elas podem ser mais fortalecidas, dando mais condições delas prosseguirem fazendo esse trabalho que elas estão fazendo. É exatamente essa minha visão, de que a feira não é somente empreendedorismo, é também, mas é um ponto cultural. Ali eles recebem, como foi dito, os nossos turistas, eles passam para eles o que é Curitiba. Quando as pessoas têm uma visão errada, né, que curitibano é muito fechado, mas quando você vai na feira, você não vê isso. Você vê a comunicação aberta, a alegria, não é mesmo, Ângela? A gente vê assim, nós somos acolhidos. A gente visita a feira, conversa com outro, vai numa barraca. E a gente vê realmente muitas pessoas de fora, mas também vemos curitibanos que fazem questão de ir no sábado, no domingo, participar daquela vida ali. Então, nós temos, sim, que dar mais condições aos feirantes, condições como banheiro, condições de ter uma barraca, uma boa localização,
Por exemplo, eu protocolei uma sugestão ao executivo para que aquela feirinha, que nós temos uma feirinha fora do Jardim Botânico, em frente. Sim. Eles ficam à margem ali. Eles ficam só recebendo aqueles que observam e veem que existe uma feira ali. Deveria ter mais evidência, ou acolhê-los dentro do parque. É isso que a gente está lutando. Porque assim a gente vai dar condições a esses feirantes de prosseguirem e atender mais e mais pessoas da nossa cidade. E opção também para o visitante, né, Isso, Ângela? isso. O que você acha? Sim. Bom, eu considero que as feiras, né, elas são, obviamente, mais do que um ponto de comércio. Elas são um ponto de encontro, são um ponto de cultura, e que são importantíssimos para a nossa cidade, né? Então, já foi falado aqui, destacado, né, feiras nacionalmente conhecidas, como a Feira do Largo da Ordem, mas que recebe mais de 20 mil turistas por domingo, né? Isso é muito grandioso, são muitas famílias, né, que sobrevivem daquilo, não só de Curitiba, mas da região metropolitana. Mas eu gostaria de falar também de outras feiras que são menores, que são descentralizadas, que são igualmente importantes e que merecem, né, a atenção do poder público, como, por exemplo, a feira Afro, que acontece na Praça Zumbi dos Palmares, toda terceiro domingo do mês, lá no Pinheirinho. E é uma feira de empreendedores negros, né, que surgiu justamente para tentar fortalecer especialmente as mulheres negras, porque a gente vê assim que tem muito mais ainda mulheres, muitas delas mães solo, né? E que isso é um complemento, não é nem só um complemento, mas muitas vezes a principal renda, né, dessa família vem, né, dessas feiras. E conhecendo essa feira e conversando com as feirantes, você vê assim que, para além do que elas comercializam ali, é realmente um ponto de encontro, como né, nas palavras delas, um espaço de aquilombamento, um espaço onde eles fortalecem a cultura negra, né? Então, eu acho que isso é muito importante, que merece também bastante atenção do poder público, né? Acho que dá visibilidade, né, para todas esses movimentos também que acontecem, porque trata-se também da cultura da cidade, né? Sim. Faz parte da cultura da cidade. Precisamos o Pinheirinho divulgar. Também é uma localização importante para a cidade, Sim, né? Precisamos divulgar mais as feiras, o conteúdo das feiras. Não somente estar no calendário ou alguém que já conhece, mas divulgar mais, talvez nos ônibus ou locais em que há bastante concentração de público, passar ali, você sabia que existe essa feira, como ela falou agora, dessa questão. Ou outro bairro que tiver e a gente não conheça, não sabe, a pessoa nunca experimentou essa... eu vou... Eu estava comentando com a Ângela que eu fui numa feira de orgânicos, eu não conhecia, conheci e tal, fui com meu marido, comi até um pastel da capivara, e eu não tinha conhecido. Que bom, olha essa feira aqui nesse local. Então, a gente acaba descobrindo mais da nossa cidade. Se tiver divulgação, eu acho que a gente vai ajudar, sim, mais ainda os feirantes e também a cidade. Como que você acredita que elas têm sido bem aproveitadas como ferramenta de promoção do próprio turismo em Curitiba, professora Ângela? Eu acho que essas feiras mais tradicionais têm até mais divulgação, né? E mesmo numa busca da internet que você faça assim, fala dessas principais, né? Fala das noturnas, fala das feiras temáticas, né? De inverno, de Natal, de primavera, de Páscoa, né? As que acontecem na Osório. Então, essas eu vejo que tem uma divulgação maior. Mas feiras mais descentralizadas, eu acho que carece de mais apoio, infraestrutura mesmo. Por exemplo, tem a feira que acontece no MUMA, no Portão, que é uma feira de economia solidária, que é importantíssimo, né? Porque essa feira são famílias também, né?
que expõe não só artesanato, mas alimentos, produtos da agricultura familiar. Tem suco, tem geleia, tem bolacha, tem um monte de coisa, né, que eles confeccionam, que gera renda, né, para essas famílias, que ao mesmo tempo é uma feira bem interessante, que não é no centro da cidade. E essas feiras eu vejo que tem uma divulgação bem menor, né? Então, assim como a Mary falou, eu também acho que deveria, na verdade deveria, e já tem, tá? Não, nem de minha autoria, nem da Mary, mas já tem a autoria de outros vereadores aqui, para divulgação em espaços desses painéis, né? Que tem em pontos de ônibus, em coisas assim, 1 hora por dia divulgação, né, de feiras. Eu gostaria que fosse dessas feiras, né, menos conhecidas, para que as pessoas passem, né, a ter mais conhecimento da existência dessas feiras. E opção, né, também para os turistas, né? Porque é aquilo que a gente estava acabando de falar. A Feira do Largo da Ordem, a gente não precisa nem falar nada. Você falou Feira do Largo da Ordem, ela já se vende, né? É conhecida nacionalmente. Inclusive, a gente vai exibir um VT aqui da feira, tá, gente? É para vender o peixe de Curitiba, né? Mas a gente tem que entender que se os turistas sabem que existem outras feiras, até aquele turista que vem meio de semana, é aquele turista que não quer a bagunça do final de semana dos pontos turísticos. Ele vai saber que tem uma feira ou outra em algum bairro, em um horário específico, e ele pode não só conhecer o artesanato que é produzido, né, pelos curitibanos, mas também a própria culinária local, né? Sim. Porque nós temos que ter opções para todos os públicos, né? Há aqueles que gostam do movimento intenso, bastante gente, e aqueles que gostam de coisa mais tranquila, mas que vai oferecer ao turista um alimento saudável, vai ter um pastel, vai ter orgânico ou não, e às vezes de artesanato, e vai mover a nossa economia, né? Motivar, e as famílias também, mulheres, pessoas que a maioria são mulheres, a maioria são feirantes, né? Como a Tangria estava falando do volume de pessoas que estão envolvidas nas feiras, são famílias, e à frente disso há muitas mulheres. Então, nós queremos sim que essas mulheres tenham esse maior apoio, talvez fazer uma lista de todas as feiras, incluindo essas menores, para dar mais possibilidades. Talvez ela esteja menor por falta de maior divulgação. Depois ela vai crescer até mais. Vamos lá, então. Eu quero trazer agora um outro VT do terceiro convidado do primeiro episódio, que é o Renê. E é muito curiosa a história dele. Ele começou na Feira do Largo da Ordem ajudando a mãe dele. Em 1970 e alguma coisa, não me recordo bem, acho que é 75. E em 1984, ele começou com a barraca dele de tecelagem. Vamos ver o VT? Um problema que muito grave é a poluição em todo o nosso planeta. Lá na feira, então, tem a poluição do lixo, mas está sendo resolvido, né? Você sabe da minha esquininha ali, que toda manhã os bares jogam na minha esquina lixo. Então, agora, daí, pelo menos, eles estão jogando um pouquinho mais para baixo. Né? Daí, mas sempre tem que... Eu já levo luvas para pegar o lixo e colocar para baixo, porque ninguém faz isso por mim. Outro é a poluição sonora. Ai, meu Deus, como é terrível a poluição sonora. Então, o que são as poluições? Algumas pessoas que resolvem pregar para o mundo na nossa esquina. Daí fica gritando. Outro que é o vendedor, o pessoal do... Como é que chama? Do brechó. Ele vem com um aparelhinho, que é um microfoninho, e fica ali na nossa esquina rodando. Agora ele está lá mais para cima, graças a Deus ele migrou lá para cima. Mas quando ele vinha ali embaixo, eu trazia um protetor auricular para ter paz um pouco, sabe? A questão de uma ambulância, que o contrato da ambulância para a feira seja definitivo. A questão da divulgação da feira em si, porque tem pessoas que olham, mas não veem, como minha mãe dizia, sabe? A pessoa olha você trabalhando ali, mas não consegue enxergar a profundidade e o valor daquele bem que a gente chama da cultura imaterial, né? Que é as nossas raízes, a nossa cultura. Bom, o Renê, ele trouxe demandas bem específicas, tá? Só para contextualizar aqui, se você ainda não viu o primeiro episódio, vai lá assistir depois. Ele trouxe essas demandas dos próprios feirantes ali, que é a realidade que os feirantes da Feira do Largo da Ordem vivem. Então, a gente tem o glamour de passear na feira, de estar lá,
mas quem está trabalhando também passa pelas suas dificuldades, né? E eu queria trazer aqui uma primeira pergunta desse bloco para a professora Ângela, que ele mencionou especificamente o problema do lixo e da poluição sonora, né? Como algo que prejudica o trabalho deles. Imagina, você está ali vendendo, tentando vender, tentando negociar, e o barulho faz com que a própria pessoa que quer comprar o produto não consiga ouvir, não consiga, né, negociar ali. Você considera que o poder público tem atuado de forma eficaz nessa questão? Olha, eu vejo que o poder público, na verdade, tem ouvido pouco os feirantes, e não é só os feirantes. A gente considera que tem que ter assim, uma escuta mista, né? De feirantes, de frequentadores, de pessoas do poder público. E essas pessoas, em conjunto, têm que dizer o que são melhor para as feiras, né? Então, nós sabemos que há muito pouco tempo que começou a ter uma estrutura mínima, por exemplo, de banheiro. Tem feira que não tem. De ter a ambulância, que agora tem no Largo da Ordem, mas eu acho que é só lá que tem, que nos outros lugares não tem, né? Mas tudo bem que é uma feira maior, né? E outras várias coisas que os feirantes reclamam de pouca participação. Por exemplo, as próprias barracas, né? Que a prefeitura dizia que houve uma consulta, porque teve uma reunião com os feirantes, mas eles não puderam opinar no modelo das barracas, e elas não atendem o que eles querem. Ela não tem prateleira embaixo, a distância não é boa, o modo da lona não ficou da melhor forma. Então, assim, eles são os agentes principais nesse... Eles têm que ser ouvidos, né? As pessoas que frequentam também podem opinar, né? Sobre as feiras, o que deveria ser melhor, o que deveria mudar, né? E quando a gente ouve feirantes, a gente vai ouvir, por exemplo, eles falarem de fomento, né? De parcerias que a prefeitura deveria ter com o Estado para ter crédito a juro baixo, para eles poderem ter estoque, poder ter insumo, poder, né? Enfim, trabalhar... várias outras coisas que eles trazem, né, quando são ouvidos, e que a gente, muitas vezes, só como consumidor da feira, você não tem essa noção, né? Mas quando você ouve os envolvidos, né? E eu acho que tudo vem da escuta, vem desse diálogo, vem, né, por exemplo... quando ele fala, né, de lixo, obviamente uma feira vai produzir bastante lixo, né? E, obviamente, o poder público tem que estar ciente disso e rapidamente agir, né? Só para contextualizar, o lixo que ele está se referindo, né? Ele está se referindo ao lixo dos bares ali do entorno do movimento do sábado à noite, porque eles têm que chegar lá muito cedo para montar as barracas. Então, falta um cuidado com isso, com a coleta do lixo antes da feira começar. Então, o poder público tem que se organizar porque assim, os donos dos bares do sábado à noite, que eu acho que ele é do Largo da Ordem. Isso, do entorno do Largo, né? Isso, também, né, tem o direito de fazer o seu comércio, faz parte da sua função ali, né? Então, e o poder público que tem que se organizar para fazer a coleta, recolher, né? Enfim, a tempo de que no outro dia, né, não prejudique a exposição dos feirantes do domingo de manhã. Todos fazendo a sua parte, né? Os feirantes fazendo a parte deles e os comerciantes à volta. E, assim, eu acredito que nós necessitamos de uma maior escuta e ação. Tratar os feirantes com mais respeito que eles necessitam. Porque a gente ouve realmente essas demandas e que sejam realmente atendidas da maneira que a gente pode fazer, talvez não tudo de uma vez, mas vamos atendê-las, vamos ver o que nós podemos corrigir para que tenhamos satisfação tanto dos feirantes e das pessoas que usufruem da feira. Porque é terrível a pessoa trabalhar desde manhã bem cedo até o começo, um pouquinho da tarde, né, 2 horas, sem um banheiro propício, né, sem a condição de estar lá e estar feliz, né, fazendo aquele trabalho que eles necessitam e que cooperam
para a alegria da cidade, de toda a população. Fora que eles têm uma preparação, né? Eles, por exemplo, muitos que trabalham com essa parte de artesanato, né? E quem produz o próprio alimento para vender na feira. Eles se preparam a semana inteira para... Estou falando, no caso, especificamente da feira de domingo, né? Eles se preparam a semana inteira para estar ali. Mas o pessoal da feira afro, que vai uma vez por mês lá no Pinheirinho, então eles têm uma preparação de semanas para estar ali também, né? Então eu acho que é um reconhecimento desse trabalho que talvez as pessoas precisem ter mais noção disso, né, vereadora? A seriedade do trabalho deles. Não é uma coisa, é porque é feirante, é feira. É tipo um preconceito, não. É um trabalho bem sério. Pessoas que... É uma arte, são artistas, né? E colocam a sua vida, como a Ângela falou, que às vezes não é uma renda que está a mais, não é a principal fonte de renda daquela família. E assim, a gente caminhando por lá, a gente vê diferentes tipos, né, de artistas, artesãos, e nós temos sim que dar respeito e valor a cada cidadão. Agora vamos mostrar, então, né, como é que é a Feira do Largo da Ordem para quem ainda não conhece, não veio em Curitiba e não teve a oportunidade de visitar. Com cerca de 800 barracas espalhadas pelas ruas do centro histórico, a feirinha oferece um pouco de tudo. Artesanato, antiguidades, roupas, comidas típicas e até arte ao vivo. Este é um dos pontos turísticos mais queridos da capital paranaense. E vai por mim, não dá para turistar em Curitiba sem passar por aqui. Todo domingo, o coração de Curitiba pulsa de forma diferente. O Largo da Ordem se transforma em um verdadeiro encontro de cultura, sabores e diversidade. Esta é a tradicional Feirinha do Largo, que atrai a população local e os turistas há mais de 40 anos. Nossa, eu adorei Curitiba, adorei a feira, eu achei super cultural, adorei de verdade. A feira ocupa o espaço da Praça Garibaldi, tendo início na Rua São Francisco e terminando na Rua Martim Afonso, e funciona das 9 às 14 horas. Além disso, já se tornou patrimônio imaterial de Curitiba por seus mais de 50 anos de funcionamento na cidade. Mas cada vez que venho para Curitiba, dentro da minha agenda está visitar a feirinha, que sempre tem novidades muito agradáveis. Mas vale lembrar que, além de movimentar o turismo, a feira também gera renda para centenas de artesãos e pequenos empreendedores locais. Um exemplo de como tradição e economia criativa podem caminhar juntos. Afinal, com cerca de 20 mil a 30 mil pessoas passando todos os domingos pela feira, o espaço se torna um ponto forte de comércio para os feirantes, artesãos e outros expositores. Então, a gente vive exclusivamente da feira, certo? Nós temos a marcenaria para produzir as peças e daí nós fazemos todos os desenhos em pirogravura manual, certo? Então, a nossa renda é exclusiva da feira. A gente trabalha só com isso. A feira dá se você tiver um padrão de trabalho disciplinado, você consegue viver tranquilamente da feira. Olha, tudo é bom aqui, né? É um ambiente alegre, né? E pessoas que a gente fica conhecendo, toma um lanche, bate um papo. Às vezes a pessoa, até dos Estados Unidos, hoje eu bati um papo com uma pessoa que fala bem o português. E ficamos batendo um papo. E as barracas, né, os artesanatos, tudo muito bem feito. Eu acho uma maravilha essa feira. Seja pela arte, pela comida ou pelo clima de domingo, a Feirinha do Largo da Ordem é um símbolo vivo da cultura curitibana. Vale a pena conhecer e, claro, se apaixonar. Legal, né? Legal. Muito. A gente não tem dimensão do tamanho que ela é, né? E a imagem do drone dá uma noção muito, muito boa disso. Então, eu queria finalizar aqui o nosso programa, até para que vocês falem um pouquinho mais sobre o papel da Câmara nesse tema, né? Sobre o fomento das feiras, sobre o fomento do turismo, o fomento da cultura, como que a Câmara Municipal, a partir de agora, com tudo que a gente debateu aqui, como que ela pode contribuir para que as feiras de Curitiba elas estejam cada vez mais consolidadas aqui, começando pela vereadora Mary. Então, nós como representantes do povo, recebendo todas as demandas e necessidades que as pessoas nos trazem, tanto os feirantes como as pessoas que ali
participam da feira, a gente tem que colocar em prática, indo nas secretarias, pedindo, requerendo do poder público, né, do executivo, as mudanças. Nós temos que colaborar, não somente, olha, senhora, é desse jeito, se ela tem que ficar satisfeita e pronto. Não, nós temos que abrir as portas, temos que ir atrás. É o que a gente sempre fala, eu falo, nós temos que ter resultados. Para ter resultados, a gente tem que trabalhar, correr atrás, mostrar, olha, essas pessoas estão precisando disso. O que nós podemos fazer para mudar essa situação? E isso é o meu papel como vereadora. Não é somente dizer, a feira do Largo da Ordem é linda, maravilhosa. Veja, tem tanta gente, mas o que essas pessoas que fazem essa feira estão passando? Nós temos que, sim, melhorar e, sim, fazer com que essas pessoas fiquem satisfeitas, felizes, e assim a cidade vai estar mais ainda vibrante do que a gente viu aqui. Acho que também passa por aquela questão de que a Câmara, ela não só ouve a população e as demandas, no caso a gente está falando de quem trabalha nas feiras, mas ela também pode, a partir disso, ir na elaboração do orçamento, né? Agora que a gente está passando, a cidade está passando pela elaboração, a discussão do plano diretor também, né? Começar a repensar investimentos para essa área especificamente, porque movimenta a economia, né, professora? Sim. Como você bem falou, eu acho que uma das coisas, né, que a gente pode tentar incidir é de colocar na LDO, né, por exemplo, falar da economia solidária, e também, como já foi dito aqui, não adianta você só recomendar as feiras, né? O nosso papel aqui é muito maior do que isso, né? É realmente ouvir as demandas, e acho que aqui, em especial, dos feirantes, né? Então, eu já tenho conversado, né, com alguns, tenho tido contato com as pessoas da economia solidária, lá do MUMA, e com o da Feira Afro, lá do Pinheirinho, e a gente tem recolhido as demandas deles, que a gente vê que muitas vezes são até diferentes do que dos feirantes dessas feiras que já são tradicionais, né? A noturna, a feira gastronômica, que tem algumas, até mesmo as feiras que são temáticas, né? Então, eles têm demandas diferentes do que esses feirantes. Então, eu acho que ouvir e colocar isso no orçamento, fazer projetos de lei que realmente atendam, né, as necessidades também desses feirantes, logicamente, sem excluir, e mesmo porque está sempre em permanente aperfeiçoamento, o que pode ser feito por todas as feiras, né, em geral, de Curitiba, mas me refiro a essas porque são mais descentralizadas, menos conhecidas e que precisam de um aporte, muitas vezes financeiro, da parte da burocracia mesmo, né? De algumas feiras, de mais chamamentos públicos, de levar, de repente, para outros bairros, né? Que ainda não tem, porque eu tive, né, vendo as feiras, por exemplo, tem bairros que são contemplados por várias modalidades, né? Tem a feira diurna, tem a feira noturna, tem a feira de orgânicos, tem a feira disso, daquilo. E aí você vê que tem regiões da cidade que ou não tem nenhuma ou tem uma dessas modalidades, né? Então, eu acho que é tirar do papel essas coisas e sempre, né, em diálogo com um conselho misto, né? Tanto de feirantes, né, desses expositores, que não são só expositores, porque a gente acabou de dizer, né, da impressão que é aquele único dia, e não é só isso, né? Eles trabalham uma semana inteira, trabalham muito para que naquele dia eles exponham o trabalho, né? Mas com as pessoas que vivem a feira, que participam, e os gestores públicos, né? Inclusive, nesse tema, eu fiz 4 proposições em relação às feiras. Algumas mudanças, que tenhamos feiras em locais que nós não temos, num bairro específico, e até mesmo a sugestão de termos um serviço pelo WhatsApp para os idosos.
daquela localidade, que eles pudessem fazer o pedido ao feirante e as suas compras serem entregues a eles em casa. Alguém que não tenha mobilidade para chegar na feira, então uma facilidade para os idosos. É interessante essa sugestão, né? Porque às vezes as pessoas querem ir, mas não conseguem se deslocar. Isso. E a feira às vezes está muito perto de casa. Na você frente. E você só vai encontrar aquilo que você quer, às vezes, na feira. Você não vai Sim. encontrar no mercado, você não vai encontrar no Fresquinho. sacolão. Bem isso mesmo. Gente, o papo está muito bom, mas eu preciso encerrar. E eu estou encerrando com muita alegria, porque eu gostei bastante de fazer esses 2 programas, porque eu gosto bastante das feirinhas. Inclusive, perto da minha casa tem uma que ela é toda sexta-feira. É uma feira noturna ali no Capão Raso, que fica ali em frente à paróquia São José Operário. Eu sempre vou lá para comer pastel e comprar pamonha, porque são poucos os lugares que a gente acha aqui. A gente ouviu 3 participantes no primeiro episódio que trouxeram toda a sua relação com as feiras de Curitiba e agora acabamos de repercutir com as vereadoras da cidade o quão esse tema é importante, é relevante para a cultura, para o turismo e para a economia local. Então eu queria agora que as vereadoras se despedissem e deixassem um recado para a população, para quem nos assistiu até agora, começando pela professora Ângela. Bom, eu quero agradecer, né, pelo convite. Dizer que é uma grande alegria falar de um tema que eu acho que é bastante, mexe até com a nossa emoção, né? Que as feiras, assim, são, acho que um xodó de muitos, porque para uns representa renda, mas para outros representa outras conexões, né? Culturais, né? De turismo. Então, as feiras são mais do que negócios, né? E estão muito, assim, no nosso imaginário e na nossa sentimento, assim, de pertencimento àquele bairro. Tem muito a ver com isso, né? As pessoas vão na feira, muitas vezes, eu, né, que tem perto da minha casa, de vez em quando eu não quero comprar muita coisa, mas eu quero andar na feira, falar com as pessoas, falar com o feirante, falar com a senhora que faz o molho do macarrão, do nhoque. Naquela semana eu não vou comprar, mas a gente já tem uma amizade. Ver as pessoas, muitas assim, você encontra, perto da minha casa, são aos sábados as feiras, você encontra geralmente as mesmas pessoas, né? Então isso mostra a ligação do bairro com aquela feira, com a comunidade, com aquela né? comunidade. Uhum. Isso é bastante importante, né? A relação de confiança, de você saber que você vai comprar a maioria das vezes alimentos, né? Nessa feira. Tem artesanato também nessa feira que eu frequento. Mas é isso, assim, da relação até afetiva, né, que se tem com as feiras. E o que eu queria, assim, para o futuro, né, é que as feiras tivessem mais infraestrutura, que ela tivesse mais participação, né, de todos os envolvidos, que ela realmente, assim, trouxesse não só emprego, renda para as pessoas, mas que também fosse esse lugar realmente de encontros, de espaço, né, de cultura, que é tão importante, que é tão caro, né, para a gente. Então, é isso. Obrigada. Vereadora Mary. Eu agradeço pela oportunidade de a gente poder conversar sobre mais um ponto da nossa cidade, que é tão positivo, tanto turismo, tanta geração de renda, e como a gente está à disposição de nós podermos trabalharmos juntos. Eu estou lutando também eu não posso dizer, eu frequento no meu bairro essa feira. Nós temos noturna lá na Santa Felicidade, né, às terças-feiras, mas a gente está lutando por uma feira de artesanato lá. Então, eu espero que isso venha a acontecer. E olha que curioso, né? Santa Felicidade não tem uma feira de artesanato. Nós queremos. E é maravilhoso ver que Curitiba é tão vibrante. Eu participo muito das temáticas. Levo até a minha equipe, a gente vai de inverno, isso, aquilo, outro. E a gente vê que Curitiba tem muito a dar. Nós temos sim que trabalhar mais para acertar os pontos para que fique melhor ainda. Eu agradeço pela oportunidade. E o meu recado para as pessoas que participaram desse podcast: vá visitar as feiras. Faça uma lista, veja aquelas que você ainda não foi e vá visitar. Você vai gostar.
Muito obrigada, viu, meninas? Seguinte, a gente está encerrando agora esse segundo episódio do programa Entre Quadras e Bibliotecas e estamos encerrando com ele a temporada, tá, gente? Foram só 2 episódios, então assista o primeiro se você só viu esse daqui, porque o primeiro tem muitas curiosidades, tá bom? Esse é um programa que ele é inspirado na Comissão de Educação, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer aqui da Câmara Municipal. Deixe o seu comentário e me diga qual é a sua feirinha favorita. A gente quer saber aqui na Câmara e qual você acha que precisa de uma melhor divulgação, de melhor estrutura. Se você frequenta ou trabalha numa feira, a gente também quer ouvir a sua opinião aqui. A gente te espera nos próximos programas do CMC Podcasts. Até mais!